Bom, como você sabe, no vídeo de entrevista com o Vampiro, eu falei que ele tem uma sequência muito problemática, que é a Rainha dos Condenados 2002, que é baseado no terceiro livro da Anne Rice, mesmo nome, né? A Rainha dos Condenados. A questão é que muitos consideram esses dois filmes separados. Eu achava que eram dois filmes separados, porque só tem nome de alguns personagens, não estão todos aqui, né? Tipo, o Lestat é outra pessoa, daí tem um outro Armand, que não é o Antônio Bandeiras, que ele também se recusou a participar do filme, junto do Tom Cruise, né? E também eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Eu nem sabia se eu ia continuar ou não a saga das Crônicas Vampirescas. Tipo, agora, como foi anunciado, né, a quarta temporada da série, que vai adaptar essa história, tanto que a Caixa apareceu na terceira temporada, é nada mais justo do que falar dessa primeira adaptação que teve, mesmo sendo considerada, né, uma não tão boa assim. Ó, como eu falei que eu não tô usando o braço, tá aqui, ó. Vocês vão, acho que possivelmente escutar porque minha gata tá aqui no meu colo, então ela vai ficar aqui um pouco comigo, porque senão ela fica me julgando na cama, então eu achei melhor colocar ela aqui. Então, né, agora vocês me acompanham enquanto eu conto, né, desse filme que ninguém gosta. Ou recebeu um status cult, principalmente por conta da atriz que fez a Caixa, mas, cara, foi odiado por todo mundo, principalmente pela crítica e pela Anne Rice. Então me acompanha enquanto eu conto, né, os bastidores, como foi desenvolvido e o que aconteceu pra sair desse jeito. Ó, me perdoem se eu ficar fazendo isso daqui, dando uma de Superman 2025 em vocês, igual ele faz com o Lex, porque, cara, tipo, tá frio, tá um frio desgraçado. Mas tá um sol, tá tipo, sabe aquele brilho do sol? Então tá desse jeito, então não se preocupem com isso, tá? Bom, né, depois do sucesso do do primeiro livro, né, quer dizer, a Anne, ela parou de escrever, tipo, as coisas sobrenaturais dela. Ela tava escrevendo os outros estilos, né, de literatura que ela fazia anteriormente. Mas então, né, ela pensou, vou fazer alguma outra coisa, né? E aí começou a escrever, né, o Vampiro Lestat, que é a sequência que conta, né, mais ou menos a história de vida do Lestat, né, como ele virou vampiro, como era a sua vida antes de virar vampiro, como que ele conheceu a Caixa, e a sua perspectiva em questão dos eventos que o Lewis conta em Entrevista com o Vampiro, né, da morte da Cláudia, como ele sentiu, que ele não queria que a Cláudia morresse, o que aconteceu com ele depois, o tribunal que teve, e como ele se tornou um rockstar, né? Também, né, ela falou que o Jim Morrison do The Doors foi inspiração para, né, todo o background roqueiro do Lestat. E com isso, né, a gente teve o segundo livro, né, o Vampiro Lestat, que foi um melhor criticado, né, teve críticas mais favoráveis do que o primeiro livro. Acho que o pessoal, né, curte um pouco mais Lestat, que era mais despojado que o Lewis, que era ai, minha vida é uma merda, ai, eu queria morrer, mas eu não posso porque eu sou imortal. Tá, é isso. Daí depois disso, né, terminou, escreveu, lançou o livro, pegou todas as vendas e voltou a escrever a continuação dessa história, que é A Rainha dos Condenados, que foi lançada em 1988, que nesse caso é uma história dividida em várias partes, porque tem vários POVs, né? O primeiro é antes do concerto, mostrando como alguns personagens vão chegar ao concerto, e é claro, né, e mostrando, né, que a Mário sendo resgatado, né, que o Marius é o cuidador da Caixa, do Enkiu, que são os progenitores, também o cara que criou o filho da puta do Armando, e, né, mostrando como a Caixa matou Enkiu e sumiu porque ela vai em busca do Lestat. Né, a segunda parte já é mostrando a agente Jess Reeves da Talamasca, como ela se encontrou com uma ancestral dela, que é uma vampiro, que é a Maharet, e ela pede pra ser transformada. Ela vai pro concerto, corre todo aquele negócio e termina
com ela sendo levada até a Margaret de volta, porque deu toda uma treta que elas não podiam mais se ver, e é transformada em vampiro. E, né, a segunda parte termina com a Caixa finalmente conseguindo sequestrar o Lestat. A terceira, né, começa contando o backstory da Caixa, da Margaret, da sua gêmea. E daí a quarta é todo mundo confrontando a Caixa, e com isso ela contando o plano dela de erradicação de 90% dos homens na face da Terra, como que ela quer fazer o plano dele, e termina com simplesmente a Mekari matando a Caixa, cortando a cabeça dela fora, daí pegando o cérebro e o coração enquanto eles são frescos, pra absorver o espírito do Amel, que é o cara que transformou a Caixa em vampiro. Tipo, é um espírito que habita dentro da Caixa e fez ela virar a primeira vampira, pra daí ela se tornar então a nova rainha dos condenados. E a última parte é tipo o finalzão mesmo, tipo a finalização, que mostra, né, com todos indo pra Ilha do Armand, que ele tem com o Daniel, lá na Flórida, e o Lestat levando o Louis para conhecer o David Talbot, que é o mestre é o cara que cuida da Talamasca, o agente Talamasca, que é chefe da Jessie. E com isso, né, depois disso o David sai e os dois têm uma pequena discussãozinha. Bom, e assim, né, termina a história dos dois livros, tanto, né, do livro O Vampiro Lestat, que é para ser a sequência, e o terceiro livro, que é A Rainha dos Condenados, que meio que finaliza, que tipo termina assim dessa forma, e vai ser a base da quarta temporada, já que a terceira adaptou, né, usou o Vampiro Lestat como base. E, né, eu vou deixar aqui nos comentários, eu sei que eu esqueci de deixar nos comentários do primeiro vídeo o blog de Sam Winston, me perdoem, mas eu vou deixar aqui os dois. Daí eu vou deixar também o link de um site super legal, tá? Oficial, podem confiar, que tem os quadrinhos do Vampiro Lestat e da Rainha dos Condenados em inglês. Então, se vocês souberem, é bom dar uma lida lá, porque é bem legal até. O cara que fez os quadrinhos, quem não vestiu comics, soube, né, trabalhar bem, e as artes são bem bonitas mesmo, que em alguns momentos ela tem umas inconsistências bem estranhas. Cara, vamos combinar. Todo mundo acha que depois você vê o sucesso de um filme com a história, né, você vai fazer uma sequência seguindo a sequência do livro, assim como ocorreu com vários livros atualmente que estão feitos, né? Tipo Jogos Vorazes, Harry Potter, até a porra da série Divergente fez isso. Mas não, tipo, o Neil Jordan e a Anne também achavam isso, achavam que iam contar com o Tom Cruise pra voltar, pra fazer a sequência, né, o Vampiro Lestat, mas não, isso não aconteceu. Simplesmente os caras começaram a escrever o roteiro pensando no Tom Cruise, em fazer o Vampiro Lestat, mas o Tom Cruise falou, naquela época não fazia sequências, então eles não poderiam contar com o ator que era pra ser o ator principal. Simplesmente não podiam contar com ele, e também a Warner falou, não vão fazer o Vampiro Lestat porque é muito episódico pra 2 horas, sendo que era só fazer tipo igual fizeram na série, que era só fazer a parte do presente e ir colocando os flashes ou fazendo uma história tipo redondinha, começar com a vida do Lestat humano, ir pro Magnus, ir pra ele conhecendo o Armand e o Triado de Vampire, daí chegar, né, dele conhecer o Marius e a Caixa e o Enkyo, e terminar, tipo, com ele acordando no presente e fazendo, né, o Vampiro Lestat e tocando a música que acorda a Caixa, tipo, terminar com a Caixa acordando. Mas não fizeram isso. Com isso, eles resolveram pular direto pro A Rainha dos Condenados, pegando elementos do Vampiro Lestat, como o Lestat encontrando pela primeira vez a Caixa, ele encontrando o Marius, que nesse filme foi mudado para ser o criador do Lestat em vez do Magnus, e também, né, o fato dele estar dormindo e ser acordado e tomar controle da banda. Ele não gostou muito da ideia. Certo, porque o pessoal queria muito ver o Vampiro, porque ela falou, o pessoal quer ver muito o Vampiro Lestat, e pelo jeito ela era muito engajada com a comunidade, porque ela sabia de muita coisa que a comunidade queria, então ela era engajada. Uma coisa que eu acho que muitos deveriam ser atualmente pra ver o que o pessoal quer, não o pessoal chato, mas tipo os fãs de verdade querem em questão de adaptações, pra aprender a fazer direito, sabe? Não precisava necessariamente fazer mas só realmente focar em fazer uma coisa boa para os fãs, que os fãs querem, mas muitos não fazem isso. Bom,
a primeira a ser escolhida foi a caixa em si, que foi a cantora Alia. E depois disso, né, como eles não tinham mais Tom Cruise, eles tiveram que escolher um novo Lestat. E depois de várias pessoas, uma delas sendo até o Heath Ledger, e eles chegaram em Stuart Townsend para ser o nosso Lestat. E com isso, né, várias outras pessoas se juntaram ao elenco, que é o Vincent Pearce como Marius, o Paul McGann como David Talbot, a Liam Olin como Maharet, que só aparece a Maharet, não tem Mekari, então, né, você já sabe o que vai acontecer, possivelmente vão passar, não vai ter gêmeas, então foda-se, porque eles cortaram a backstory da caixa e das gêmeas, então vai ser só a Maharet, foda-se a Mekari. E também a Margaret Morrow como Jessie, a Claudia Black como Pandora e o Matthew Newton como Marmont. Esses dois aparecem, são só nomeados no crédito, e eles aparecem tipo como background characters. Se eles não falassem quem são eles nos créditos, ninguém saberia que eles eram o Armand e a Pandora, que são personagens importantes, principalmente que a Pandora foi a primeira fledgling do Marius e também a sua companheira de vida enquanto ele estava cuidando dos dois, porque ele estava se sentindo muito sozinho e a caixa que atraiu ela. Mas foda-se, né, isso, porque a gente não precisa saber a backstory de muita coisa, porque é tudo muito episódico. Bom, as gravações, né, se iniciaram em 2 de outubro de 2000 e terminaram no dia 27 de fevereiro de 2001, sendo primariamente feito em Melbourne, por conta, né, de ser a cidade natal do diretor, e em algumas coisas ocorreram em Los Angeles, né, e para a cena do concerto do Lestat, foram chamados 3.000 góticos na internet para aparecerem e foram buscados de ônibus para o local, para serem, né, atores de fundo. O roteiro, né, ele foi feito por Scott Albott e Michael Petroni, o primeiro sendo um diretor de televisão, um escritor de televisão, e o segundo ele sendo um roteirista australiano. E daí também chamaram, né, um outro australiano para fazer, que é o Michael Reimer, porque, né, o Neil Jordan simplesmente se recusou a dirigir por conta de não seguirem a ideia original da Anne Rice. Daí foi por isso que o filme foi todo gravado em Melbourne, porque o cara é australiano e ele queria que fosse gravado em Melbourne. A trilha, né, ela foi escrita pelo Jonathan Davis, da banda Korn, e pelo Richard Gibbs, com a supervisão de Frank Fitzpatrick e Richard Dickerson. Mas o vocalista do Korn, ele tinha um contrato com a Sony, e como o filme era da Warner, ele não poderia ser acreditado no álbum. Então com isso, né, várias faixas, né, que ele gravou pro filme acabaram sendo no álbum sendo lançadas com vozes de outras pessoas, como Wayne Static, David Draymond, Chester Bennington, Marilyn Manson e Jay Gordon. Ele também tem uma versão, né, a única versão que toca realmente no álbum e no filme do Jonathan, que passou por eles, foda-se, é o Not Meant For Me, que toca nos créditos finais, e mais um álbum é acreditado como Wayne Static. Tipo, resumindo, o Jonathan tá cantando, mas não é ele que tá sendo acreditado em nenhum lugar por essa música. Ele escreveu, só conta como escrito mesmo, mas não conta como ele tá cantando. Além das músicas escritas pelo Gibbs e pelo Jonathan, eles também conseguiram outras músicas licenciadas por outras bandas de rock. Então com isso o filme tá recheado de músicas, né, desse tipo, pra justamente, né, ficar de boa. Então eles também tinham uma última música que o Jonathan escreveu, chamada Careless, que é a Caixas Lament, entre parênteses a Caixas Lament, que foi escrita pelos dois, mas ela só foi lançada em 2007, porque o plano original era pro Jonathan gravar com a Alia, porque, né, é a música da caixa, é pra ser uma música pra caixa, mas a Alia veio morrer precocemente, e com isso eles não conseguiram. Então os únicos vocais presentes nessa música são do Jonathan. O filme, né, ele foi lançado no dia 22 de fevereiro de 2002 nos Estados Unidos e Canadá, e aqui no Brasil ele chegou no mesmo ano, só que no dia 10 de maio. E a história do filme é a seguinte: o filme, né, ele começa com a banda de nu metal acordando Lestat, que logo em seguida ele fala: beleza, mas agora eu sou o dono da banda, eu vou ser o vocalista, eu vou ser o capitão, eu vou ser o principal da banda, e vamos chamar ela de Vampiro Lestat. Cara, ele consegue fazer então a banda, que era uma banda pequena, então virar um sucesso internacional. Com isso, ele anuncia seu primeiro concerto, que é para ele também mostrar que o vampirismo existe. Nesse caso, né, ele faz uma conferência de imprensa que todo mundo vai lá e baba o ovo do Lestat por conta disso, porque o Lestat é o Lestat. Daí a gente corta pra Jessie, que tá conversando com o David, porque ela fala, e todos os outros agentes de telemática fala: o Lestat, ele é um vampiro, né, e eu vou provar que ele é um vampiro. Daí o David fala: a gente sabe,
tô aqui os diários dele. E ela vai lá e beleza, ela lê os diários e fala, não vai atrás dele, por favor, não vai. O filme, então, daí ele mostra como o Lestat foi encontrado pelo Marius em 1788 e o transformou, né, em vampiro. Uma coisa que eu não entendi porque trocaram, acho que eles não queriam personagens demais, mas não faz muito sentido isso, né, terem trocado quem transforma o Lestat. Então foda-se. E como ele acordou a Caixa e o Enkidu só tocando o violino dele. A gente então vê a Jessie encontrando Lestat em Londres, que o mesmo a salva de um ataque de 3 vampiros, e depois eles começam a conversar e tal, e ela fala, você não quer me transformar? Aí ele simplesmente mostra pra ela ele caçando e a brutalidade, e daí pergunta, você ainda quer que eu te transforme? Daí depois disso, os dois voltam para Los Angeles e o Lestat e Marius vai encontrar o seu Fledgling e fala pra ele cancelar o show porque a Caixa despertou e tal. E o Lestat fala, não vou, foda-se. E mostra também pro Marius, não faz isso, mas ele se nega a fazer isso. Com isso, a Caixa aparece num bar onde tá cheio de vampiros e fala e começa a ver o Lestat na câmera. Eles falando que querem matar o Lestat porque ele vai mostrar que os vampiros realmente existem. E ela escuta isso, fala, não, ninguém vai fazer isso com meu homem. E simplesmente incendeia todos e sai de lá com coisa pegando fogo. Daí a Jessie se reencontra com o Lestat novamente em Los Angeles dessa vez e devolve seus diários pra ele. Ele não liga muito, tá? Só retornando, eu falei que ela pede lá em Londres pra se transformar em vampiro, mas não é em Londres, é que nessa cena que ela pede pra ele se transformar em vampiro, ele mostra como que ele caça. Então no show ele é atacado por outros vampiros, o Marius ajuda, a Caixa chega e fala, venha cá. E simplesmente sequestra o Lestat e leva ele pro esconderijo dela. Com isso ela enfeitiça ele pra ele servir a ela e ser seu novo rei. Ele bebe então o sangue da mesa e fica imune à luz do sol. Eu lembro que isso foi tipo, o Armand Walker, ele anda no sol na série, mas tipo, quanto mais antigo o vampiro mais ele consegue andar resistente ao sol. É essa questão do livro em alguns momentos. Só que o Lestat ele ganha mais poderes no sangue de Akasha, como o fogo e voar. Não lembro se então daí tipo a Jessie acorda em outro local, ela se encontra com Maharet, que é considerada a tia dela, que se revela uma vampiro, e conta o plano de todos os outros do que eles vão fazer com a Caixa pra, tipo, conseguir impedir ela de completar o plano dela. Só que daí ela chega e fala, tem meu plano aqui, mas vocês não vão me impedir. Lestat acabe com ela e aponta pra Jessie, ele vai lá, ataca e pelo jeito suga muito sangue dela. Mas aí ele volta em si e pede pra Caixa a coroa dele, entre aspas, coroa, né? E ela estende o braço pra ele começa a tomar o sangue dela e os outros aproveitam a deixa pra fazer a mesma coisa. Com isso, o Lestat deixa os outros tomando o sangue dela e vai entregar o sangue dele pra Jessie pra transformar ela em vampiro, porque ela tá quase morrendo, né? Com isso, a Maharet, ela suga a última gota e a teoria deles era que quem tomasse a última gota de sangue da Caixa ia morrer, mas não, ela só se transformou em pedra, em estátua, e se tornou a nova rainha dos condenados, com isso tornando a nova vampira primordial, ou seja, se acontecer alguma coisa com ela, todos os vampiros se fodem. E a Caixa morre. A gente então corta pra Jessie visitando o David com o Lestat. Ele pergunta como que tá a vida dela agora que ela não tá mais viva, entre aspas, e ela devolve o diário do Lestat pra ele. Os três então se despedem e Marius chega no escritório de David e os cumprimenta e pergunta, você tá muito interessado em mim, né? Porque tava sabendo de que ele tava procurando, queria saber mais coisas sobre o Marius durante esse tempo, né? Durante muito tempo. E o filme então fecha com os dois pombinhos, né? Andando pela noite, de mãos dadas, junto dos mortais.
o filme ele teve uma verba de 35 milhões de dólares e só arrecadou 45,5 milhões de dólares. Novamente, não sendo dito se é uma bilheteria mundial ou se é só bilheteria dos Estados Unidos, mas possivelmente a bilheteria mundial. Considerado então um fracasso de bilheteria, e junto disso também é considerado um fracasso de crítica, porque todo mundo odiou o filme, puta que pariu, ninguém gostou dessa porra. Cara, mas é muito ruim, muito ruim. Não, tipo, nossa, é muito corrido algumas coisas. Ele, sabe a estética do Crepúsculo? Que é aquele filtro verde em cima? Aqui tem esse filtro. Parece que foi daqui que o Crepúsculo tirou esse filtro. Tanto que uma das críticas fala que ele tem uma estética MTV antiga pros vampiros e pra cenas. Cara, melhor definição que essa possível. A Anne, né, ela primeiramente começou a falar bem do filme, antes de tudo. Só que daí depois ela começou a falar mal do filme. Ela deu uma revisionada e com isso ela começou a falar mal do filme, não gostou muito. A única coisa que ela elogiou mesmo foi o Stuart Townsend, porque ela falou que o Stuart ele consegue encarnar o Lestat e ele foi muito gentil com ela nas poucas vezes que eles se viram. Também ocorreu uma outra tragédia depois do lançamento do filme. A gente sabe que teve muitas polêmicas em volta na criação dele, mas também teve uma tragédia depois do lançamento, onde um cara chamado Alan Menzies matou seu amigo Thomas McKendrick e bebeu o sangue dele. Daí ele foi preso e ele alegou na frente do júri que, né, pra ver se ele ia morrer ou não, pra ver se ele ia ser preso ou não, quer dizer, morrer não, ser preso ou não. Se ele falou, não, eu sou insano, porque a Caixa, eu achei que uma personagem de um filme, a Caixa, falou que era pra me matar o meu amigo, pra daí ela me transformar em imortal. Simplesmente o cara falou isso. E daí o George falou, não, você é são, cara. E daí ele pegou prisão perpétua e se suicidou na prisão. Ele não pagou pelos crimes dele, ele simplesmente se suicidou na prisão, faltando um ano que ele foi preso. Bom, isso foi sobre o filme. Como tecnicamente eu estou fazendo uma retrospectiva da saga das Crônicas Vampirescas, tanto no filme, no livro, tanto nos filmes quanto na série. Cara, eu vou ter que falar no próximo vídeo, tipo, vão ser vou tentar fazer 2 vídeos por semana, né, que é um normal, um de outro filme, de alguma outra coisa que eu quero falar, e daí o outro, né, vai ser das Crônicas Vampirescas, pra mim acabar com a saga logo, né. Daí na cada 3 dias vai ser um vídeo novo, porque eu preciso realmente distrair minha cabeça um pouco agora de manhã, que eu não tenho mais a minha rotina como meu avô pra fazer. Então, vai ficar desse jeito. Vai ser quando eu lançar um vídeo, depois de 3 dias vai vir um novo sobre alguma outra coisa que eu queira falar, né, de algum outro filme. Depois de 3 dias vai vir uma da saga. Eu ainda tô pensando em qual saga que eu pego depois pra falar, tá? Vocês estão escutando um barulho agora, é a minha outra gata. Não, é a Mima que tava no meu colo, que ela saiu daqui e ela tá brincando agora com alguma coisa que ela encontrou no chão, que eu já vou ter que ver, porque vai que é alguma coisa perigosa. Então, muito obrigado pela sua atenção. A mesma coisa de sempre. Se gostaram, se inscrevam. Se quiserem algum outro vídeo, ou se tem sugestão de saga pra fazer retrospectiva, pode deixar nos comentários. E é isso. Se torne um mobile, hypem o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham uma boa vida. Até o próximo vídeo.